Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês da série Física Básica do Nicolau e Toledo, tá? O assunto aqui é hidrostática, você percebeu que apareceu um izinho ali, ó? Ali você acessa todos os vídeos dessa playlist de hidrostática, tá? Então aqui os conceitos iniciais aqui a respeito de empuxo, olha só que interessante. Um corpo de volume 2,0 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos está totalmente imerso num líquido cuja massa específica é 8 vezes 10 elevado ao quadrado quilograma por metro cúbico. Determine a intensidade do empuxo com que o líquido age sobre o corpo. Tá? Então, o que é esse empuxo? A intensidade do empuxo que o líquido age sobre o corpo. O que é esse empuxo? Né? Ele diz aqui, adote G igual a 10. Então é o seguinte, o empuxo é o seguinte, todo corpo que é inserido num líquido, ou até num gás também, tá? Todo corpo que é inserido num líquido, tá? num fluido, vai deslocar um pouco desse fluido, certo? Então, por exemplo, se eu pego um copo cheio de refrigerante aqui, aí eu pego uma pedrinha de gelo e jogo e coloco dentro do copo. Coloco, né? Nem jogo, porque se jogar, é claro que derrama. Mas se eu só colocar assim, o que vai acontecer? Esse gelo, quando entrar no líquido, vai transbordar o líquido, né? O refrigerante vai escorrer pela lateral do copo, porque vai transbordar, certo? Então, o que acontece? Quando o objeto entra no líquido, a gente desloca uma parte desse líquido, certo? Esse líquido, às vezes ele cai para fora do copo, às vezes não, às vezes ele fica ali. O que acontece é o seguinte, que quando o objeto está dentro do líquido, quando o objeto está dentro desse fluido, que pode ser um gás também, quando esse objeto está dentro do líquido, desse fluido, o que acontece é que esse fluido deslocado, ou a falta desse fluido, vai empurrar o objeto com a mesma força que equivale ao peso desse fluido. Tá? É muito interessante perceber isso aqui, ó. Então aqui eu tenho um copo aqui, ó. Certo? Tá aqui o copo. E aqui eu tenho um líquido aqui, ó. Quando eu ponho um objeto aqui dentro, um cubo de gelo, né? Um cubo de gelo. Certo? Aqui o cubo de gelo. Esse volume do cubo de gelo que está para baixo do líquido aqui, ó, tá? Esse volume do cubo de gelo que está aqui para baixo, ele deslocou esse líquido que está no lugar, ou seja, o cubo de gelo está ocupando o lugar desse líquido aqui, ó, do líquido que estaria aqui, é ou não é? Então, o peso desse líquido, né? O peso desse líquido, o peso mesmo, é massa, peso, o que é peso? É massa vezes a gravidade. Então, a massa desse líquido que o cubo ocupou o lugar, tá? A massa vezes a gravidade vai dar o peso desse líquido. Só que esse peso do líquido, em vez de estar para baixo, ele vai estar empurrando o objeto para cima. Tá? O peso desse líquido. Agora, como é que é o peso do líquido? Tá? Vamos colocar aqui peso L para peso do líquido. Como é que é o peso do líquido? Então, o peso do líquido vai ser a massa, mas eu não tenho a massa. Mas ele me dá a densidade e me dá o volume do líquido deslocado. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente sabe que densidade é o quê? É massa sobre volume. Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Certo? Então, o peso do líquido vai ser o quê? A densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado, o volume do líquido que sai daqui, né? Ou melhor, o volume, né, do bloco que está no lugar do líquido. Tá? Então, é o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Então, é massa vezes a gravidade. E esse peso do líquido, na verdade, é o que nós chamamos de empuxo. Tá? O empuxo, então, é o quê? É a densidade ou a massa específica, no caso aqui ele deu massa específica do líquido, vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Agora a gente vai, sabendo disso aqui, a gente vai olhar no enunciado. Então o corpo de volume tal, o corpo tem um volume tal, está totalmente imerso. Opa, se está totalmente imerso, ele está totalmente aqui dentro, ó. O corpo está totalmente aqui dentro do líquido. Qual é o volume do líquido deslocado? É o volume do próprio corpo. E todo esse volume aqui
de líquido não está mais no lugar do líquido. Agora tem um bloco, um corpo aqui no lugar desse líquido. Então, o volume do bloco deslocou todo esse líquido. Tá? Então, o volume do líquido deslocado é o volume do bloco, porque ele está totalmente lá dentro. Esse outro aqui que eu desenhei aqui, ó, ele está só uma parte submersa. Então, eu tenho que saber exatamente quanto dele está submerso. Mas esse aqui não, ele está totalmente imerso. Então, o volume do corpo é o volume do líquido deslocado. A densidade ou a massa específica do líquido está aqui. E a gravidade está aqui. Então, vamos calcular esse empuxo. O empuxo vai ser o quê? A densidade. 8 vezes 10 elevado a 2 quilogramas por metro cúbico, vezes o volume, 2 vezes 10 elevado a menos 4 metro cúbico, vezes a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Olha só, quando eu pego o volume, ou melhor, a densidade, e multiplico pelo volume, o metro cúbico vai cancelar com o metro cúbico. E isso daqui vai me dar a massa em quilograma. E a gente sabe que peso é o que? É a massa vezes a gravidade. A massa em quilograma. Então a massa tem que estar sempre em quilograma. Se a unidade não tiver em quilograma, eu tenho que fazer alguma modificação, eu tenho que fazer alguma mudança. Tá? Então a massa tem que estar em quilograma. Certo? E isso aqui vai me dar em quilograma. Quilograma vezes a aceleração da gravidade vai dar em newtons. Então, o empuxo, que é a força que está empurrando esse bloco para cima, vai ser o quê? 8 vezes 2, 16, vezes 10 ao quadrado, vezes 10, 10 ao cubo. 10 ao cubo vezes 10 elevado a menos 4, eu vou fazer menos 4 mais 3, menos 1. Então, vai ser 10 elevado a menos 1. O quê? Newton. É claro que esse 10 elevado a menos 1 eu posso multiplicar pelo 16, 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10, né? Então quer dizer que eu vou pegar o 16 e dividir uma vez por 10. Então o empuxo aqui vai ser o quê? 1,6 newtons, tá? Então esse bloco sofre um empuxo de 1,6 newtons. Aí as pessoas falam assim, professor, mas como é que eu nunca vi esse? Como é que eu nunca senti? Quando eu entro numa piscina, eu tenho que sentir esse empuxo? Tem, e você sente. Como que eu sinto? Eu nunca vi, nunca tive. Eu não sinto nada me empurrando para cima. Sente sim, quer ver? Quando você entra na piscina, você cai dentro d'água, você afunda dentro d'água, na mesma velocidade com que você cai fora da piscina? Não. Então, fora da piscina, quando eu pulo assim de cima de uma mesa, assim no chão, o que acontece? Eu caio e caio forte no chão, certo? Porque a única força que está atuando em mim, a princípio, né, é a força da gravidade. Na verdade, no ar nós temos um empuxo também, tá? O ar está empurrando a gente para cima, mas é uma força tão pequena perto de tudo que está à volta que a gente diz que não tem força nenhuma, não tem atrito, não tem nada, mas tem empuxo, né? O empuxo do ar, mas ele é muito pequeno, tá? Ele é muito pequeno e quase não faz diferença para a gente. Então, quando a pessoa pula de cima da mesa no chão, ela tem a impressão que a única força que está atuando sobre ela é a força-peso. Mas quando você pula da beira da piscina para dentro da piscina, você não cai com a mesma velocidade do que quando você cai fora da piscina. Por quê? Porque dentro da piscina tem uma força amortecendo essa tua queda. Então na piscina você tem, além da força-peso, você tem a força de empuxo puxando você para cima. Então você cai dentro da piscina com uma velocidade mais devagar. Agora, se você quer observar mesmo o empuxo, pega uma bola de futebol, pega uma boia e tenta afundar na piscina. Quando você pega essa boia, tenta afundar na piscina, o que acontece? Você sente esse objeto sendo empurrado para fora. Por quê? Porque a bola, tá? Ela desloca bastante, um volume considerável de água, certo? E o peso da bola perto do peso da água, o peso da água, né? Como se fosse uma bola de água, o peso daquela água é muito maior do que o peso da bola. Então, por isso que você sente muito mais força empurrando você para fora do que para dentro da piscina, no caso da boia, ou no caso da bola. Entendeu? Tá? Agora vamos ver outro. Olha só isso aqui, ó.
Um corpo de volume 50 centímetros cúbicos e massa 75 gramas está totalmente mergulhado em água. De novo, totalmente mergulhado. Então quer dizer que o volume do líquido deslocado é o próprio volume do corpo, no caso aqui 50 centímetros cúbicos. Tá? Em água de densidade 1,0, né, 1,0 gramas por centímetro cúbico. Determine a intensidade do peso do corpo e do empuxo que sofre. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Dados 1 centímetro cúbico é igual a 10 elevado a menos 3 metros, menos 6 metros cúbicos. E 1 grama é igual a 10 elevado a menos 3 quilogramas. Tá certo? Então, veja só. Por que isso aqui? Porque o peso do corpo, né, como a gente acabou de ver, é massa em quilogramas vezes a gravidade. Então, a massa tem que estar em quilogramas. A massa do corpo é 75 gramas. Então, o peso do corpo, tá? O peso do corpo vai ser o que? A massa, 75 gramas. Ô, professor, mas é em quilograma. Ah, então tá. Então, eu vou fazer aqui, ó. No lugar desse grama aqui, ó, eu vou colocar, porque 1 grama é igual a 10 elevado a menos 3 quilogramas. Então, 75 gramas é 75 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Pronto, ó. Tá vendo? Para transformar de grama em quilograma, basta eu colocar 10 elevado a menos 3, ó. Tá? Vezes o quê? A gravidade, que é 10, ó. 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Bom, então o peso do corpo vai ser o quê? A massa, 75, vezes a gravidade. Então, 75, bom, 10 elevado a menos 3 vezes 10, 10 elevado a menos 2. Então, é 75 vezes 10 elevado a menos 2. Só que 10 elevado a menos 2 significa que eu vou dividir pelo 10 duas vezes. Então, eu vou pegar o 75 e dividir pelo 10 duas vezes. 75 dividido por 100, que é 10 duas vezes, é 100, né? 75 dividido por 100 dá o quê? Dá 0,75 newtons. Olha só, o peso é em newtons, certo? Agora ele fala, e o empuxo? Então, o empuxo, a gente acabou de ver a fórmula, que o empuxo é o quê? É a densidade, no caso aqui é a densidade mesmo, densidade do líquido, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade, certo? Então, vamos lá. Então, o empuxo vai ser o quê? A densidade do líquido. A densidade está em gramas por centímetro cúbico. Puxa vida, e agora? Como é que eu vou transformar isso? E o volume do líquido? O volume está em centímetros cúbicos, que é o volume do corpo, é o mesmo volume do corpo. Bom, se eu multiplicar grama por centímetro cúbico vezes centímetro cúbico, vai dar o resultado em gramas. Então, basta eu colocar no lugar da grama o quê? Isso aqui, ó. Então, presta atenção aqui como é que vai ficar. Então, a densidade vai ficar o quê? 1 grama, só que no lugar da grama eu coloco o quê? 10 elevado a menos 3 quilograma por centímetro cúbico. Tá vendo? Ó, grama por centímetro cúbico. Isso aqui é 1 grama. 1 grama, tá? Ó, é 1 grama por centímetro cúbico. Então, ó, 1 grama por centímetro cúbico. Vezes o volume submerso. O volume é o quê? 50 centímetros cúbicos. Então, vou colocar aqui, ó. Né? Vezes 50 centímetros cúbicos. Porque o centímetro cúbico vai cortar, ó. Vai cancelar. Então, o resultado vai sair em quilograma. Vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Entendeu? Então, eu só fiz substituir a grama por quilograma, porque o centímetro cúbico vai cancelar aqui, ó. Então, o resultado dessa multiplicação vai sair em quilograma, vezes 10. Então, o empuxo aqui vai ser o quê? Bom, 50 é a mesma coisa que 5 vezes 10, né? Então, 10 vezes 10, 10 ao quadrado. E 10 elevado a menos 3 vezes 10 ao quadrado é 10 elevado a menos 1. Só que daí ficou 1 vezes o 5 vezes 1. Então, deu 5 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Tá? Porque aqui é 10 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 1. E 1 vezes 5 vezes 1 é 5. Então, o empuxo vai ser o quê? Bom, 5 dividido por 10 é 0,5 newtons. Olha só que interessante. Tá? E que conclusão a gente chega com esses dados aqui? Que esse corpo ele vai afundar. Esse corpo vai afundar. Porque ele está... Aqui, ó, o líquido está aqui, o corpo está aqui. Ó. Vamos dizer que o corpo seja um bloco assim, né? O corpo está aqui. Ó. O corpo tem um peso de 0,75 newtons. E ele tem um empuxo de
0,5 newtons. Qual que é maior? O peso ou o empuxo? O peso. Então ele vai afundar devagarzinho, mas ele vai afundar. Entendeu? Então é isso que é muito importante entender do empuxo, tá? Pouca gente, né? Não muita gente sabe, né? Pouca gente sabe. Na verdade, se você contar com as pessoas que fugiram da escola ou nunca estudaram nada, ou foram para a escola, mas nunca aprenderam nada, né? A gente vai ver que pouca gente sabe disso. Então a força que puxa o objeto para baixo é maior do que a força que puxa para cima. E as pessoas normalmente não sabem que essa força que puxa para cima na verdade, é o peso do líquido que foi deslocado. Então, se eu desloquei 50 ml de água, ou a força que empurra para cima é o peso de 50 ml de água. É o peso de 50 ml de água, né? Isso é muito interessante, tá bom? Bom, se você teve alguma dúvida, vai aqui nos comentários e põe ali sua dúvida ali que eu teria o prazer de responder, tá? De preferência, coloca o momento do vídeo que você teve a dúvida, daí eu consigo descobrir exatamente a sua dúvida e te ajudar, tá bom? Curta o vídeo, tem um joinha aqui, curta o vídeo, compartilhe, chama mais gente para vir aqui pro canal, tá? Verifique se você está inscrito aqui no canal, acione o sininho para receber as notificações e se você quiser conhecer todos os outros vídeos dessa parte de hidroestática, tá? Agora aparece aqui ó, um retângulo que você clica nesse retângulo e o YouTube mostra para você a playlist de todos esses vídeos, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.